Bem-vindo ao diário de uma jornalista marcial. Hoje não fazendo a esteira, porque eu tô meio de molho por causa do meu pé. E aí eu tô de molho, mas eu estou fazendo o programa e estou trazendo termos e conceitos e comportamentos machistas que se tornaram assim normais, né? Se normatizou muitos comportamentos machistas que a gente vive, né? Nos dojos, no nosso dia a dia, né? A mulher vive no dia a dia dela. São comportamentos machistas, não são normais, tá? Mas acontece que como a gente vive numa sociedade machista, como eu já disse para vocês, a gente vive o micromachismo, muito interessante, é importante vocês saberem desse conceito também importante, né? O micromachismo é o seguinte, são comportamentos machistas que se tornam normatizados, tá? Numa sociedade como a nossa, né? Então são vários comportamentos machistas que a gente vive, que as mulheres vivem no dia a dia, e que acabam sendo absorvidos pela sociedade, tá? Como sendo comuns, mas não são comportamentos machistas, né? Então tem que ser combatidos. E aí a gente vive mesmo o micromachismo, tá? O micromachismo são vários comportamentos machistas que os homens têm no dia a dia e que a gente acaba considerando como comum, né? Como se fosse uma coisa normal, mas não são, né? São comportamentos machistas que têm que ser combatidos. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, em especial nos dojos de artes marciais, tá? No universo marcial, que é um universo muito machista, e a gente vê esses comportamentos assim de uma maneira muito transparente, tá? No dojo a gente consegue ver os comportamentos, claro, que já tem na sociedade, mas que nos dojos ele ganha uma força grande, tá? Esses comportamentos machistas, porque, como eu já disse, o universo marcial é um universo muito machista, tá? É muito machista, os homens são muito machistas, o público, a maioria das pessoas, né, que estão em dojo são homens, né? Então é um público majoritariamente masculino, então esses homens, obviamente, trazem esse machismo. E isso fica muito forte no dojo de arte marcial, nos dojos de artes marciais, né? Então, o universo marcial, que deveria ser um universo que acolhesse mais a mulher, ele acaba sendo um universo que repele a mulher, muitas vezes, por causa desses comportamentos machistas, que é o micromachismo, tá? Micromachismo são, então, comportamentos machistas que acabam se tornando comuns na sociedade, são absorvidos e acabam se normatizando e acabam se tornando comuns e são reproduzidos, né, por todos os homens, e as mulheres acham normal, porque elas não conseguem entender que aquilo é machismo e que tem que ser combatido. Então, por isso que eu tô fazendo essa série, tá? Para trazer esses conceitos, esses comportamentos, para a mulher entender que não é normal, tá? O que ela acha que é normal não é. E para ela entender que no dojo dela tem machismo. É o tempo todo, tá? O machismo está presente o tempo todo nos dojos, nas mínimas coisas, os mínimos comportamentos dos homens, dos senseis e até das mulheres, tá? Elas acabam reproduzindo por falta de consciência e porque a gente vive, né, numa sociedade machista em que a mulher é educada também, né, dentro desse machismo, então a mulher acaba reproduzindo o machismo também, tá? Infelizmente. Então, por isso que a gente tem que trazer esses conceitos e a gente tem que tirar esses comportamentos do normal, né, do normal, da normatização, tirar esses comportamentos e mostrar para a mulher marcial e para a mulher, né, no geral, que não é normal, tá? E que ela tem que entender que não é normal, né, o homem se comportar dessa maneira. Isso é machismo, isso tem que ser combatido e isso tem que, inclusive, ser falado para ele, tá? Quando a gente vê um homem fazendo comportamentos machistas, a gente tem que falar para ele, ó, você tá sendo machista, tá? Isso é isso, e é discriminação, tá? Não pode ter isso em lugar nenhum, nem em dojo, nem em lugar nenhum. Então, ontem nós falamos do mansplaining, que é quando o homem subestima a inteligência da mulher e ele quer ficar explicando tudo para a mulher, tá? Como se a mulher não soubesse nada, só ele sabe, né? Então, é aquele cara que fica toda hora te explicando a técnica, fica te explicando os conceitos, como se nós mulheres não soubéssemos nada, só o homem sabe.
Ele subestima a nossa inteligência, né? Os homens subestimam a nossa inteligência. Eles acham que só eles sabem. Então, é um comportamento machista, obviamente, muito comum nos homens. Os homens fazem isso toda hora, não só em dojos, como na nossa vida social, né? Namorado, amigo, professor, sensei, pai. Então, você vai ver que o homem tem esse hábito machista, porque ele é machista, obviamente, então ele reproduz esse machismo, claro. Então, você vai perceber que o homem sempre quer ficar explicando para a mulher, como se a mulher não soubesse, como se a mulher fosse burra, idiota, né? Então, é como se ela precisasse que o homem explicasse alguma coisa, né? Então, é um comportamento machista e a gente vai ver muito isso no dojo, tá? Muito, muito, muito mesmo. Quando você vai treinar com um homem, você vai ver. O Menis Splendid. Agora, nós vamos falar de um outro conceito que complementa o Men Splaining, tá? Ele complementa, que é o quê? É o Menterrupting. Menterrupting é o seguinte, quando o homem interrompe a mulher, tá? Então é o seguinte, você tá explicando alguma coisa, você tá falando de alguma coisa, você tá dando uma palestra, vamos supor, ou então, mesmo num treino, você tá falando alguma coisa e um homem te interrompe. O homem interrompe a mulher. Esse comportamento é um comportamento machista, porque ele não deixa a mulher falar, ele não deixa ela terminar, né? Ele fica interrompendo ela o tempo todo, para falar, explicar o que ela está explicando, tá? Muito comum o homem ficar interrompendo a mulher quando ela está falando, tentando explicar alguma coisa, ele interrompe ela o tempo todo, várias vezes, para explicar, passa por cima dela para explicar o que ela está explicando, como se ela não conseguisse explicar. Tá? Também isso é um comportamento machista que subestima a inteligência da mulher, né? É uma maneira, aquele homem que está interrompendo, ele está subestimando o conhecimento, né, da mulher. Então ele acha que é como se ele acha que ele tem que explicar o que a mulher está explicando, porque ela não dá conta de explicar, tá? Então é um comportamento também machista, chamando men interrupting. Men interrupting, homem interrompe, tá? O homem interrompe a mulher. E o tempo todo é muito deselegante, isso é um comportamento machista. Você vê muito isso em dojos, tá? Quando você vai perguntar alguma coisa, você vai explicar alguma coisa, ou você tá falando alguma coisa e o colega seu te interrompe. Interrompe você para falar o que você tá falando, tá? Ele quer explicar, ele se vê no direito de explicar o que você está falando. Como se você não desse conta de explicar, de falar, tá? É também um comportamento machista, muito deselegante, né? Subestima a mulher. Então, a mulher, quando acontece isso, e fizeram uma pesquisa muito interessante, esse termo, ele surgiu depois que fizeram uma pesquisa e descobriram que o homem interrompe muito as mulheres. Todas as vezes que as mulheres estão falando, fizeram uma pesquisa, o homem interrompe demais a mulher. A mulher interrompe menos, muito menos que o homem. E o homem, o tempo todo, interrompendo a mulher, em palestra, em eventos. Então, esse termo surgiu em uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Wally, e que evidenciou que as senadoras americanas eram mais interrompidas, falavam menos do que os seus inferiores masculinos, tá? Elas eram mais interrompidas do que os homens, tá? Então, se detectou que o homem, ele tem esse comportamento machista, porque ele é machista, obviamente, ele tem um comportamento machista, né? De interromper as mulheres quando elas estão falando. Ele é como se porque é o seguinte, a autoestima do homem, ela é muito baixa, tá? Por isso que ele faz isso com a mulher, ele interrompe a mulher. Ele tem medo de ir no fundo, ele tem medo que a mulher passe conhecimento, mais conhecimento que ele, tá? Então, o que ele faz? Quando uma mulher tá falando, tá explicando, tá fazendo uma palestra, ele interrompe a mulher para desqualificar o conhecimento dela e dizer que ele sabe, que ele, homem, sabe mais que ela, entendeu? Mais ou menos isso. Então, é assim, a questão da autoestima do homem é muito baixa. Porque o homem machista, ele tem uma autoestima muito baixa. Então, ele fica competindo o tempo todo com a mulher. Para mostrar que ele tem conhecimento, ele tem que ficar o tempo todo provando que ele tem conhecimento, mais conhecimento que a mulher, porque ele tem uma autoestima baixa e porque, evidentemente, ele não tem conhecimento, tá? Então, esse é um comportamento
machista, que a gente, mulheres, quando alguém interrompe a gente, que a gente tá falando, a gente tem que continuar, tá? Se o cara interromper, qual é o recurso que a gente pode usar? A gente pode falar é o seguinte, ó, você pode esperar eu terminar minha consideração, depois você fala, tá? Espere eu terminar, tá bom? Depois você fala. Você não precisa ficar se sentindo inferior, tá? É assim, a mulher tem que se impor, tá? Quando um homem interrompe ela tá falando, ela tem que se impor, tá? No homem, ela tem que se impor, fazer com que ele se coloque no lugar dele, tá? Isso, sem dúvida, a mulher tem que se colocar. Porque essas pesquisas que foram feitas, falaram, é muito complicado, entendeu? O homem fica interrompendo todo o tempo a mulher, e a mulher não consegue concluir, né? Falar, tem que ter o espaço dela, né? Público, tá? Para falar as coisas. Então, ela tem que realmente reivindicar isso, sem dúvida, tá? Então, é isso. Então, mulheres, quando vocês estiverem no lugar, dando palestra, no dojo, falando alguma coisa e um cara te interromper, você fala para ele esperar você terminar, tá? Que a boa educação manda. Se ele não teve educação em casa, a gente é obrigada a colocar, né, um breque nos homens. A gente tem que colocar um breque nos homens, tá? Porque os homens passaram da medida, realmente. Então é isso, gente. Então hoje nós aprendemos o termo man interrupting, homem interrompe mulher, porque ele se acha mais que as mulheres, os homens se acham mais que as mulheres, mas no fundo eles têm a autoestima muito baixa e por isso que eles fazem isso. Eles têm medo de perceberem que as mulheres dominam os assuntos, né? Então ele tem que interromper para mostrar que ele sabe, tá? Então é uma autoestima baixa do homem, principalmente, né, o homem machista, que é um homem complicadíssimo, né? Um homem mal resolvido. Então é isso, gente. Nós falamos hoje, então, do termo man interrupting, que complementa man's explaining, tá? E é isso. Vamos ter, assim, consciência, mulheres, de que os comportamentos não são, né? Não é normal um homem te interromper, não é normal você estar falando uma coisa e o homem te passar por cima e ficar explicando o que você está explicando. A gente não precisa disso, né? A gente consegue explicar, a gente consegue dar uma palestra, falar de um assunto tranquilamente, né? É os homens que não conseguem, no fundo, e por isso que eles interrompem a gente, tá bom? Então, é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.